Santo, Deus onipotente. Cedo de manhã cantarei em teu louvor, cantarei em teu louvor. Olá, querido irmão, querida irmã, que bom que você está mais uma vez participando desse nosso momento de culto online. Temos ainda também esse culto à disposição, porque muitos irmãos e irmãs da congregação não podem estar ainda no culto presencial, ou por problemas de saúde, porque de repente são do grupo de risco, ou então por causa da questão da idade. Que bom que você está nos acompanhando, participando deste momento de culto. Como eu sempre tenho dito, esqueça agora as demais coisas que estão aí ao seu redor e participe desse momento de culto. Não assista ao culto, participe do culto, celebre o culto. Hoje o tema da nossa reflexão, do nosso culto, somos a plantação de Deus. Somos a plantação de Deus. Cantamos o próximo hino, Ó Dia Tão Querido.
Vamos invocar a presença de nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 8 e 9, escreveu as seguintes palavras, inspirado pelo Espírito Santo: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Baseados então nesta palavra de Deus, olhando para essa palavra de Deus, vamos nos colocar diante de Deus e confessar a Ele todos os nossos pecados. Vamos orar. Senhor Deus, Pai misericordioso, eu te confesso que sou de natureza pecaminosa e por isso tenho sido impuro no meu pensar, no falar e no agir. Reconheço que muitas vezes tenho pecado diante de ti e mereço a tua ira e castigo. Suplico-te que, por amor de teu amado Filho Jesus Cristo, perdoes todos os meus pecados. Renova-me também a fé pelo teu Espírito Santo. Amém. O Deus onipotente que ama você e que aceita você como filho, como filha, mediante a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer te consolar, Ele quer te fortalecer com a sua graça. E por ordem dEle, eu anuncio a você o perdão de todos os teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido para que abra sua Bíblia no Salmo 80, o salmo indicado para o domingo de hoje, o 18º domingo após Pentecostes, é o Salmo 80, do versículo 7 até o versículo 19.
Salmo 80. Aqui, nesses versículos, o salmista, ele lembra as bênçãos do passado, os sofrimentos do presente, e se Deus ouvir a oração dos israelitas, eles sempre serão fiéis a Ele. É isso que está aqui nesses versículos, no Salmo 80, do versículo 7 até o versículo 19. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Trouxeste do Egito uma parreira, o povo de Israel. Expulsaste os outros povos e plantaste essa parreira na terra deles. Preparaste o terreno para ela. As suas raízes entraram fundo na terra e ela se espalhou por toda parte. Cobriu os montes com a sua sombra, e os seus galhos cresceram acima dos cedros gigantes. Ela estendeu os seus ramos até o mar Mediterrâneo e até o rio Eufrates. Por que derrubaste as cercas que havia em volta dela? Agora quem passa pelo caminho pode roubar as suas uvas. Os porcos do mato a pisam e a destroem, e os animais ferozes a devoram. Volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso. Lá do céu olha para nós. Vem e salva a tua parreira. Vem e salva essa parreira que tu plantaste. Esse ramo novo que fizeste crescer tão forte. Os nossos inimigos a cortaram e queimaram. Na tua ira, olha para eles e acaba com eles. Protege e guarda o povo que escolheste, a nação que fizeste crescer tão forte. Não nos afastaremos de ti outra vez. Conserva a nossa vida e nós te louvaremos. Faze com que prosperemos de novo, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Vamos orar. Onipotente e eterno Deus, por intermédio de teu Filho Jesus Cristo, nos prometeste perdão dos pecados e vida eterna. Por causa disso te imploramos que guies e governe nossos corações pelo teu Espírito Santo, de modo que nele busquemos auxílio em todas as nossas necessidades diárias, especialmente em tempos de tentação. Faze, ó Pai, que possamos obter isto por uma fé viva e verdadeira em Tua Palavra. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Vamos agora cantar o próximo hino, Dá-nos a Tua Palavra.
A leitura do Santo Evangelho, indicada para o domingo de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 21, do versículo 33 até o 46. Mateus 21, 33 a 46. A parábola dos lavradores maus. Jesus disse: escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram outro e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez, e os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros, e estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou: vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Até aqui o Santo Evangelho. Confessamos a nossa fé cristã. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos cantar o próximo hino, Mãos ao Trabalho.
Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo abençoe esse nosso momento de reflexão. Querido irmão, querida irmã, o nosso Senhor e Salvador Jesus está no templo ensinando. Muita gente, uma multidão de pessoas estão ali ouvindo atentamente tudo aquilo que ele fala. E entre aquela multidão, a maioria de pessoas simples, estavam ali judeus, líderes religiosos e também líderes políticos do povo. E eles se achavam os donos da igreja. Estes não aceitavam Jesus como Filho de Deus e não queriam nem mesmo que ele ensinasse no templo. Jesus quer falar e quer chamar a atenção deles sobre uma questão fundamental. Questão essa que tem o seu início lá no começo da história da humanidade e que se estende até o momento presente. E Jesus quer que todos entendam, mas que principalmente os líderes do povo entendam esta mensagem. E é por isso que Jesus conta a parábola que foi lida há pouco. Na parábola, Jesus fala do agricultor que fez uma plantação de uvas. Jesus está se referindo a seu pai, que separou o povo de Israel como sendo o seu povo escolhido, a sua plantação de uvas. Diz a Bíblia em Êxodo capítulo 4, versículo 22, Israel é meu filho, meu primogênito. Deus concede privilégios muito especiais a este povo, privilégios que ele não concedeu a nenhum outro povo, a nenhuma outra nação. Deus tratou este povo como se trata uma plantação de uvas, com todo cuidado, com todo carinho, aduba, faz a poda na hora certa, construiu uma cerca ao redor, isto é, protegeu o povo de Israel dos muitos inimigos, e ele mesmo, Deus, era o vigia que olhava do lugar mais alto e que dava toda a segurança para o seu povo. Quantas bênçãos esse povo recebia, quantas bênçãos esses filhos e essas filhas de Deus recebiam. As Escrituras Sagradas dizem: sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dos outros povos para que sejam meus. Palavras do nosso Deus. Salomão, orando a Deus, diz: pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra, para serem a tua herança. E nós, queridos irmãos e irmãs, nós não somos hoje esse povo de Deus, a família de Deus? Não somos nós os filhos, as filhas amados? Claro que somos. É só olhar direito e ver como nós somos acolhidos, como é que nós somos amados pelo nosso Pai. É só olhar direito e ver todas as bênçãos que Ele nos concede. Ele anda conosco pela sua palavra, pelos sacramentos do batismo, da Santa Ceia. Ele nos vigia lá dos altos céus. Ele nos cerca de carinho e de cuidados. Será que nós não possuímos bênçãos especiais que outras pessoas não possuem, que outras pessoas não desfrutam?
Não é maravilhoso nós sermos perdoados no sangue de Jesus? Não é maravilhoso demais possuirmos a certeza de que estaremos com Ele por toda a eternidade e que Ele já preparou um lugar para nós junto dEle? Com certeza somos hoje parte da plantação de uvas aqui no mundo. Temos muito a agradecer, muito a repartir, muito a dar. Israel, o povo de Deus, a plantação de uvas, a plantação de Deus, não reconheceu os privilégios que recebeu do agricultor. Deus queria que eles vivessem como filhos, que o servissem, que obedecessem, que fossem um exemplo de fé para todos os outros povos ao redor, que fossem testemunhas do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Mas o que aconteceu é terrível. Eles relaxaram em tudo que receberam, adotaram costumes pagãos, tornaram-se idólatras. E nós, queridos irmãos e irmãs, como é que nós estamos vivendo? Deus então, Ele envia os seus empregados, os profetas, para buscar os frutos de arrependimento e de fé. Os líderes dos judeus, eles não têm esses frutos da fé, e ao invés de escutar esses profetas e de mudar de vida, eles maltratam, eles perseguem, eles torturam e matam alguns destes servos do Deus Altíssimo. Acham que são os donos do campo, apropriam-se da herança, da vinha de Deus, da parreira de Deus, da plantação de uvas de Deus. E é por isso que Jesus chora, Jesus lamenta e diz: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram, diz Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 34. Sim, eles maltrataram os servos de Deus que foram buscar os frutos, que foram buscar a parte do dono. Além disso, haviam transformado a casa de Deus em covil de ladrões. São acusações violentas que agora pesam sobre eles. Querido irmão, querida irmã, essa parábola, ela chega no seu ponto alto, quando o agricultor manda o seu próprio filho para falar com os arrendatários. Quanta paciência do dono, quanta paciência do agricultor. A sua paciência não tem nada parecido na história da humanidade. Não devia ter ele posto aqueles arrendatários na cadeia, em vez de mandar o seu filho? Mas não, ele dá mais uma chance. Ele não quer prejudicar a sua vinha, a sua plantação de uvas. Deseja ardentemente o seu arrependimento, a sua volta, o seu crescimento. Os arrendatários estão endurecidos, expulsam o filho coberto de feridas sangrentas
e matam o filho de forma cruel. E esta última parte da parábola, é claro que é uma profecia sobre a morte de Jesus na cruz. E nesta altura, neste momento, Jesus, ele faz, podemos dizer, uma parada estratégica. Os olhos de todos aqueles ouvintes, de toda aquela multidão, estão sobre Jesus. A tensão chega ao máximo. Então Jesus, ele larga uma verdadeira bomba e pergunta, conforme o versículo 40. E agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Com certeza, queridos irmãos e irmãs, os líderes judeus, os anciãos do povo, o sumo sacerdote, os escribas, os membros do sinédrio, já haviam captado a mensagem, já haviam entendido a mensagem de Jesus. Jesus estava falando deles, eles eram os arrendatários, eles é que perseguiram, eles é que torturaram profetas, eles é que mataram profetas. Eles jamais aceitaram a Jesus como seu único Salvador enviado pelo Pai. Eles não queriam ouvir falar de pecados, de arrependimento. Eles eram sepulcros caiados. E agora então querem matar Jesus. Mas o povo, ele responde em coro à pergunta de Jesus, e o povo dá a sentença. Com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros, e estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Versículo 41. A voz do povo aqui é uma profecia que se cumpre. Jesus é morto pelos líderes judeus. Nós conhecemos esta história. Tudo indicava que Jesus estava definitivamente fora do edifício, fora da igreja. Mas ele ressuscitou vitoriosamente. A pedra que os construtores rejeitaram, diz o texto, esta veio a ser a principal pedra angular. E Israel foi duramente castigada. Querido irmão, querida irmã, como nós agimos? Como nós tratamos os profetas de Deus? Como tratamos o Filho de Deus? No dia de Pentecostes, Jesus, ele estabeleceu a igreja cristã. Os líderes judeus, anciãos, sumos sacerdotes, o sinédrio, foram então depostos, eles perderam a sua função. A velha estrutura da qual eles faziam parte, a igreja do Antigo Testamento, dá lugar a uma nova estrutura, a um novo pacto, a uma nova aliança entre Deus e as pessoas. A plantação é arrendada a outros. Agora, nesta nova aliança, todos, sem distinção de raça, são convidados a participar. Por isso o apóstolo Pedro disse, e continua dizendo para cada um de nós, vocês, porém, são a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus,
a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. 1 Pedro 2, versículos 9 e 10. Você, meu irmão, você, minha irmã, faz parte desta nova estrutura, faz parte da igreja e do povo de Deus. Fazemos parte destes que vão produzir frutos de arrependimento, de fé, de louvor, de gratidão, de amor. Queridos irmãos e irmãs, esta plantação de uvas, esta parreira, esta vinha, ela ainda existe hoje? Sim, ela existe. Ela é a igreja cristã. E como eu estava dizendo, da qual cada um de nós faz parte. Cada pessoa batizada e unida ao povo de Deus é um pé de uva. E quem que é o agricultor? O próprio Senhor Jesus Cristo, que cerca esta sua vinha, esta sua plantação, com todos os cuidados, protege, defende, vigia, olha e observa lá da sua torre. E quem são os arrendatários hoje? Também são os cristãos. Somos nós, os membros da igreja cristã. Nós somos os pés de uvas que adubados, que podados com a palavra, podados pela lei, adubados pelo evangelho, pelos sacramentos. Nós é que vamos então produzir cada vez mais e produzir os frutos, como eu acabei de mencionar, frutos de arrependimento, de fé, de louvor, de gratidão. Mas nós também somos os arrendatários, que em conjunto como igreja, tem a responsabilidade de cuidar da missão da igreja. Ou seja, fazer discípulos, ensinando-os a guardar a palavra do agricultor. E quem são os servos? São os pastores, são os professores de teologia do nosso seminário Concórdia. São estes, e são todas as pessoas, todo o sacerdócio universal de todos os crentes, ou em outras palavras, cada um de vocês. Você, meu irmão, você, minha irmã na fé, é um pé de uva na plantação do Senhor. E Jesus afirma no Evangelho de João, capítulo 15, Ele corta todos os galhos que não dão uvas, mas Ele poda os galhos que dão uvas, para que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo, assim como o galho dá uvas só quando está unido com a planta. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Estamos unidos com o Senhor? Estamos firmados em Cristo? Está a nossa congregação São Marcos cuidando da missão que Cristo confiou? Você está produzindo muitas uvas ou muitos frutos? Tomara
que quando Jesus vier procurar os frutos, no dia do juízo final, Ele encontre uma grande quantidade de frutos em nós. E por quê? Porque nós somos a plantação de Deus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos fortaleça e que nós possamos dar muitos e muitos frutos. Que assim seja na minha e na tua vida. Amém. Nós cantamos o próximo hino, Estamos no Mundo. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina, amor-nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu. Os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma e os dias tão breves se vão por vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Queridos irmãos e irmãs da São Marcos, quando nós estamos no culto presencial, aqui então na igreja, como já estamos fazendo novamente, este seria então um momento de trazermos as nossas ofertas de gratidão. E Deus, Ele se agrada, e Deus espera a oferta de gratidão dos seus filhos e filhas. Nós, absolvidos dos nossos pecados, libertos da culpa, da condenação, nós queremos alegremente ofertar ao Senhor. Queremos trazer parte daquilo que Deus nos concede, para que nós então possamos ajudar, possamos ter esse privilégio, e nós temos esse privilégio de ajudar no trabalho do reino de Deus, de manter o trabalho no reino de Deus. É para isso que são as nossas ofertas de gratidão. Então, por isso eu convido você, irmão e irmã da São Marcos, para que continue fazendo a sua oferta de gratidão. Continue fazendo, quem está fazendo a sua transferência, o seu depósito, conforme a conta que é indicada, a conta da congregação. Se você já pode vir ao culto, venha ao culto. Se você ainda não fez a sua reserva para hoje à noite, o culto das 19 horas, fale comigo depois do culto e verifique se ainda é possível você participar. Venha, participe, ouça a palavra, cante os hinos de louvor e de gratidão, participe da Santa Ceia e traga também a sua oferta de gratidão para o trabalho no reino de Deus. Que Deus abençoe o seu ofertar sempre. Nós queremos agora então fazer o nosso momento de oração e queremos então que todos aqueles que estão passando por alguma dificuldade, algum problema,
Quem sabe um problema pessoal, um problema familiar, problema de saúde, problema financeiro, enfim, qualquer problema que você esteja passando, sinta-se incluído nesse momento de oração. Sinta que você está na presença de Deus e Deus com certeza vai ouvir a sua oração e vai te livrar desse sofrimento, dessa dor, dessa angústia. Vamos orar. Como são grandes as tuas riquezas, ó Deus, como são profundos o teu conhecimento e a tua sabedoria. Senhor do universo, Criador do céu e da terra, Redentor da humanidade e origem de todo o poder. Nós, teus humildes servos, chegamos diante de ti em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador. Aceita nosso louvor e nossa adoração pela tua criação, pela redenção e pela santificação. Tu nos arrancaste do deserto deste mundo e nos plantaste na tua vinha, como ramos da grande videira Jesus Cristo. Muitas vezes falhamos em produzir o fruto que desejas. Apesar da honra, muitas vezes trouxemos desonra a teu nome. O que falamos, não poucas vezes, foi além da fronteira da verdade, e nem sempre nos preocupamos o bastante para ver se cada pessoa foi tratada com justiça. Muitas vezes tivemos pensamentos impuros e elogiamos o que não deveríamos elogiar. Muitas vezes ficamos satisfeitos com o mínimo necessário, em vez de lutarmos pelo melhor e o mais excelente em nossa vida pessoal, em nossa vida na igreja, em nossa vida como teus filhos e filhas. Que o teu Espírito Santo possa, ó Senhor, nos conceder o poder para executarmos teus propósitos. Concede paz às nações da terra e retira toda a rebelião e anarquia. Protege os inocentes, providencia alimento aos que passam fome e dá abrigo aos desabrigados. Dá-nos o teu espírito de generosidade para repartirmos nossa abundância, nossa fartura com aqueles que passam por necessidades. Faze-nos, ó Pai, ramos frutíferos da tua videira, da tua plantação de uvas. Ajuda-nos a produzir frutos com alegria, especialmente, ó Senhor, ajude-nos a preparar o caminho para muitos receberem teu Filho Jesus Cristo como Senhor de suas vidas e como Salvador de suas almas. Amado Deus e Pai, fica com aqueles que estão doentes, aqueles que estão sozinhos, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão angustiados, aqueles que passam por problemas pessoais, por problemas familiares, por problemas financeiros. Estenda a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, o teu poder, e de acordo com a tua vontade, ó Pai, restabelece, levanta, ergue todos aqueles que estão caídos, que estão abatidos e que estão sofrendo. Pedimos também, ó Pai, que continue estendendo a tua mão sobre nós e que logo então essa doença do Covid possa ser retirada de sobre nós, para que nós possamos então viver a nossa vida de uma maneira um pouco mais tranquila, não nos preocupando com esta enfermidade que aí está e que está atormentando muito a nossa vida. Amado Deus e Pai, fica conosco durante a semana, que nós possamos viver como a tua plantação de uvas, que nós possamos ser ramos frutíferos, que nós possamos permanecer em Cristo e assim então produzir muitos frutos, frutos de arrependimento, de fé, de louvor e de gratidão. Nós oramos, pedimos, agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a videira verdadeira. Amém.
Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Querido irmão, querida irmã, que bom que esteve participando deste culto online. Como eu já falei há pouco, hoje à noite temos o nosso culto presencial. E se você pode participar, se você não está no grupo de risco, se por causa da idade também não há nenhum impedimento, venha participar, venha estar com os irmãos e irmãs que estão vindo, venha estar na casa de Deus, venha ouvir a palavra, venha cantar, venha louvar e venha celebrar a ceia do Senhor. Terminamos esse momento de culto agora cantando o próximo hino, Cristo nos chama. Abençoada semana a todos, fiquem com Jesus.